Olá, meus amigos, que bom tê-los aqui em nosso canal Profetizando a Palavra. Eu quero compartilhar convosco uma mensagem bíblica que traz por tema os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, está escrito assim: se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Versículo 2. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão essas bênçãos e vos alcançarão. Então, meus irmãos, princípios da palavra de Deus. Os princípios existem na pessoa de Deus. Deus é o maior princípio de todas as coisas. E o Senhor Deus estabeleceu e estabelece princípios para que o homem, a mulher e o cristão observem, obedeçam, sigam os princípios de Deus. Aleluia! Aleluia! Princípios são origens de tudo. Então, os nossos princípios são diferentes dos princípios do mundo. Observe isto: nossos princípios de cristão é diferente dos princípios do mundo, totalmente diferente. Então, princípios é a origem, a causa, os rudimentos e a verdade. Estes são os princípios que Deus estabeleceu e está todos registrados na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Ali nós encontramos os princípios de Deus para toda a humanidade e para os cristãos que servem, que seguem a Deus no seu viver. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu irmão, princípios são a origem, a causa, os rudimentos e a verdade da palavra de Deus. Bendito seja Deus pelos seus princípios. Aleluia! Um princípio é algo que não muda. Um princípio é algo que não muda. Não muda.
diferente de uma ideia, é diferente de uma opinião, de uma ideia, é imutável. Ele não está preso a um contexto histórico da época. Não, são verdades eternas. Aleluia! Isso são os princípios estabelecidos pelo Senhor Deus, o Deus da glória. Bendito seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Quando nós andarmos a partir dos princípios bíblicos, e não a partir de opiniões, de achismos, o nosso estilo de vida muda. Então, quando nós andamos conforme os princípios divinos da Escritura, da verdade da palavra de Deus, a nossa vida, ela tem transformação, ela muda, porque passamos a observar, a seguir, a guardar, a praticar os princípios que Deus estabeleceu, criou para a humanidade, para o cristão que serve a Deus. É uma bênção seguir os princípios. Veja o capítulo que eu li convosco. Se atentamente observares, ouvires a voz de Deus e observares, guardar, praticar, viver os estatutos, as leis, as ordenanças do Senhor, então o Senhor vos fará prosperar. Mas há uma condição: se observares, se guardares os mandamentos, estatutos, leis que o Senhor estabeleceu para Israel e para a sua igreja também. Então, irmão, há uma condicional para que as bênçãos de Deus venham sobre nós, viesse sobre Israel. Eles tinham que observar, ouvir a voz de Deus, obedecer, praticar, guardar, viver os seus mandamentos, estatutos e leis e ordenança. Aí seriam abençoados. Então, irmãos, existem princípios. Todos querem as bênçãos, os milagres, os sinais, as maravilhas que o Senhor Deus tem para nos dar. Mas não queremos observar, guardar, praticar, viver os estatutos, as leis, as ordenanças do Senhor. Não tem como, não posso negligenciar os princípios de Deus, que Deus estabeleceu. Não posso quebrar, não posso desobedecer. Então não é somente querer ser abençoado. Não, precisamos atentar para os princípios
que Deus estabeleceu para alcançarmos grandes coisas da parte de Deus para as nossas vidas. São princípios que devem ser obedecidos, praticados em nosso viver todos os dias. São princípios imutáveis que Deus criou para nós, para o nosso benefício, para a nossa riqueza. São os princípios de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes nós ouvimos a fala, o dito, a expressão, fulano não tem princípios, fulano não vive nos princípios. Você já ouviu isso? Eu já. Então é uma perda gigantesca não ter princípios e não viver nos princípios, principalmente da palavra de Deus. É uma perda gigantesca para qualquer ser humano que não tem princípio e não vive os princípios de Deus e da sua palavra. Por quê? Porque tudo que existe é regido por princípios. Tudo que existe é regido por princípios. Desde que mundo é mundo, desde que Deus criou a terra, o mundo, existiu os princípios nesta terra. Aleluia, aleluia, que maravilha! Princípios são humildade, a humildade, princípios bíblicos, a humildade precisa estar em nosso coração. Princípios bíblicos, o perdão. Pedro, o apóstolo, perguntou: quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7. Jesus disse: Pedro, 70 vezes 7. É um princípio da palavra de Deus que deve ser guardado, praticado, vivido. A humildade, o perdão. Aleluia, aleluia. Outro princípio, o amor. Amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É outro princípio que devemos obedecê-lo. Outro princípio que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não posso inverter a ordem em buscar primeiro as coisas, depois o reino em segundo plano. Aí estarei quebrando o princípio do versículo que é específico. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Outro princípio, negar a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim
Disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É um princípio. Para seguir verdadeiramente a Cristo, eu tenho que negar a mim mesmo, a minha vontade humana, pecaminosa, carnal, está sujeito a Cristo, aos seus mandamentos, à sua verdade. É um princípio para seguir a Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! São princípios que devemos atentar. Outro princípio que devemos atentar é a obediência. Sem obediência, não podemos sermos abençoados, salvos, transformados. Não, a obediência aos princípios de Deus é necessária. Obedecer a sua palavra, os seus princípios bíblicos. Aleluia! A obediência. Outro princípio que Deus estabeleceu, a honestidade. Precisamos ser honestos um com os outros. A honestidade são princípios, fazem parte dos princípios de Deus. Outro princípio que Deus estabeleceu, a semeadura. Plantou, colheu, colhe-se o que se planta. São princípios que o Senhor Deus estabeleceu. Então, meu irmão, meu amigo, não é somente orarmos, fazermos campanha, irmos em todos os cultos na igreja, não, jejuarmos, não é só isto. Precisamos, com diligência, atentarmos para os princípios da palavra de Deus. Quem sabe muitas coisas ainda não alcançamos por causa de não atentarmos para os princípios da palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, guarde esta palavra, que ela possa fazer uma grande mudança em nosso ser, em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te alcance com a sua graça e viva, pratique, obedeça os princípios de Deus, da sua palavra, e teremos êxito na vida, por andar por esses caminhos. Aleluia! Fiquem todos na paz do Senhor. Querendo Deus, estaremos aqui no próximo vídeo. Amém e amém.